Sport vai enfrentar o Atlético Mineiro. E aí o nosso querido Lucas Araújo, que é uma memória de elefante, digamos assim, comentou comigo, a gente fez, vamos fazer um levantamento de quantos gols o Sport e Atlético tem de 2014 para cá. E eu digo a vocês, fiquei abismado, porque eu fui fazer o levantamento, peguei todos os jogos da Série A de 2014 até esse exato momento, e temos uma média de 4 gols por partida. São 12 jogos realizados entre Sport e Atlético Mineiro, com 48 gols marcados. Existe uma explicação histórica por que esses jogos entre Sport e Atlético Mineiro geralmente têm tantos gols? E dá para você imaginar esse Sport e Atlético no domingo, uma partida também com, sei lá, 3, 4 gols na noite de domingo, Lucas? Então, Bruno, Sport e Atlético já fizeram jogos bem marcantes ao longo da história, né? Já teve, para quem não sabe, quarta de final, salvo engano, de Campeonato Brasileiro. Acho que em 85, o torcedor pode até confirmar aí no chat, que acabou dando Atlético. A favor do Sport, teve aquele histórico 6-0 em 2000, que quem viu não esquece, né? Eu era muito pequeno, tinha o quê? 2 anos de idade na época, mas sei do valor que aquele jogo tem. O que mais marcou a trajetória do Leonardo aqui no Sport, acho que isso já diz tudo em termos de importância daquela partida. E se você pegar no recorte recente, você vê partidas ainda mais marcantes. Talvez não mais, mas uma quantidade grande de jogos que vão ficar sendo lembrados a longo prazo entre Sport e Atlético Mineiro, né? Principalmente, como você falou, de 2014 para cá. Eu lembro que 2015, aliás, vamos voltar um pouco a fita, 2012 foi um ano em que o Atlético Mineiro deu uma mudança de patamar em termos de investimento, né? Foi quando eles contrataram o Ronaldinho Gaúcho, e de lá para cá eles têm montado times tecnicamente muito fortes. Lembro que naquele mesmo ano de 2012 eles venceram os 2 confrontos diretos e os 2 já tiveram uma quantidade grande de gols, né? Um 4-1 na Ilha do Retiro, aquele Sport estava uma bagunça com Wagner Mancini, e o outro lá em Minas Gerais acabou sendo 2-1, marcado mais pela emoção, que o Atlético fez 2 gols no final. Aí, em 2014, o Sport deu troco, venceu por 2-1 na Ilha, um jogo de uma chuva forte, lembro bem disso. Gol de Durval, gol de Felipe Azevedo, evento raro aí. Em 2015, meu Deus do céu, nem se fala, porque foi um ano que o Sport fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, todo mundo lembra disso. E o Sport atropelou o Atlético aqui na Ilha do Retiro. Eu me lembro que o Atlético foi o vice-campeão brasileiro daquele ano. Era o time que estava tentando estar na cola do Corinthians, que foi o campeão com certa disparidade. E chegou aqui na Ilha com a promessa de que ia ser um jogo difícil, um jogo pau a pau, que o Atlético ia ser um adversário muito difícil de ser batido, mas o Sport não tomou conhecimento do adversário, atropelou, fez logo 3-0 no primeiro tempo, fez 4-0 no segundo, podia ter feito mais, mas tirou o pé, acabou levando ficou 4-1. 2016 teve aquele 4-4, que quem foi para aquele jogo não esquece, quem assim como eu estava na Ilha do Retiro lembra que no segundo tempo aquele estádio estava pegando fogo. Em 2018, uma vitória muito marcante também de virada, o Sport chegou a levar a virada do Atlético, e com gols de Gabriel e Michel Bastos, voltou a ficar na frente do placar, acabou caindo naquele ano, é verdade, mas esse foi um jogo que marcou muito positivamente, um dos poucos jogos memoráveis no bom sentido naquela temporada. Então, como a gente pode perceber, são jogos que recentemente têm dado muito pano para manga, muito o que se falar, jogos muito bons, de muita emoção, de muitos gols, de gols bonitos, tanto para o bom como para o ruim, né? O Sport também perdeu alguns jogos nesse sentido. Teve aquele 5-2 em Minas Gerais que nada deu certo. Acho que foi, inclusive, o último jogo de Durval com a camisa do Sport. Em 2015, um jogo muito bom do Sport no Mineirão, porém que acabou perdendo por 2-1, porque aquele time do Atlético, como eu falei, em 2015, era realmente muito forte. Era um dos candidatos ao título, acabou sendo vice-campeão. Então, é um jogo que, historicamente, e principalmente no recorte mais recente, faz com que o torcedor espere muito. Inclusive, a partida da permanência do Sport em 2020 foi contra o Atlético Mineiro, né? Acabou perdendo o jogo, um jogo bem emocionante, mais um por sinal, 3-2, gol no final, polêmica, até confusão depois que o jogo acabou teve, mas graças a outros resultados acabou tendo um desfecho positivo para o Sport. Espero que agora, em 2021, mais uma vez o Sport possa sair com um desfecho positivo dentro de campo, né? Agora não tem mais essa de outros resultados ajudarem. O desfecho positivo tem que ser
construindo o placar e vencendo o jogo. Ô Zé, você acredita que vai muito do estilo de jogo também das duas equipes e é por isso que o histórico do confronto tem tantos gols ou é apenas coincidência? Não, eu acho que é por aí mesmo. E Luquinhas falando, eu estava me lembrando assim, ele falando que tinha 2 anos em 2000, não vou nem comentar isso, né? Porque, enfim. Eu vou dizer que eu já estava na faculdade nessa época, que isso é um absurdo, né? Mas vamos lá. Nos anos 90, ali, 80, 90, eu me lembro bem o seguinte, que o Atlético era aquele time que a gente sabia que era um time perigoso, um time que sempre teve não era, nos anos 90 o Atlético não era o grande time a ser batido. Ficou muito tempo. No final dos anos 90, até que acho que em 98 fez um grande time, perdeu um pouco antes da final, mas no geral não era esse grande time, mas era um time perigosíssimo, porque sempre atacou muito. E o Sport, os jogos do Sport com o Atlético sempre tinha isso, era um jogo que o Sport quase que contava com na época os 2 pontos jogando na Ilha do Retiro e para beliscar um pontinho em Minas Gerais. Porque era de onde o Sport podia tirar o leite ali daquela pedra que era o Campeonato Brasileiro dos anos 90, que era muitíssimo complicado e mais equilibrado do que é hoje. E é um confronto que se tornou muito aberto, né? Teve o famoso 6-0 aí que o Lucas falou. E assim, a gente tem muitos jogos do Sport. E eu estava lembrando assim, que Jair Ventura conseguiu fazer o jogo ser um 0-0, né, numa pressão absurda do Atlético ano passado, mas assim, no segundo jogo não teve jeito. Foi um 3-2, manteve a média de gols aí. E é muito difícil a gente pegar um jogo que os dois times busquem o ataque e não saia muito gol. Então, sempre é um jogo muito bom de ver. E tem melhorado, assim. Me lembro de alguns jogos, assim. Teve um jogo em 2007 que o lateral Diogo fez um gol do meio da rua, assim, um gol daqueles que ele nunca mais na vida 2-0, gol de Carlinhos Bala de falta, o segundo gol. Se a memória também ajuda. Não sou Lucas Araújo, mas... A gente tem muitos jogos bons com o Atlético, assim. O Atlético, dos grandes, era o adversário que a gente conseguiu primeiramente enfrentar, assim, mais de igual para igual. Depois de 2012, que realmente o investimento do Atlético pipocou, aí a coisa ficou mais distante. Mas ainda assim, a gente tem grandes jogos com o Atlético e é o tipo de jogo que eu gosto de ver. Os jogos com o Cruzeiro, por exemplo, e com o Grêmio, sempre foram jogos complicados. E jogos, às vezes, até mais travados, de muita estudo tático, aquela coisa. O Atlético não. É feito o Atlético Paranaense. Durante muito tempo, o Sport e o Atlético Paranaense fizeram jogos muito abertos. Então, assim, é o tipo de jogo que é bom de ver. Às vezes a gente não dá, mas eu acho que domingo o Sport tem grandes chances de levar, porque a zaga do Atlético não é das melhores, a gente pode aproveitar aí André Balada não pode falar. Não pode. André 90 tem a grande chance de meter um golzinho aí. Pois é, a gente tá falando sobre isso, o pessoal já tá nos comentários também citando, porque o Atlético Mineiro até entrou em campo ontem, né? Ou na quarta-feira, no caso, né? Hoje é sexta, na quarta-feira pela Copa do Brasil, né? Venceu por 2-0, salvo engano, foi o Remo que pegou o Atlético Mineiro, Isso, foi o Remo, né? Venceu fora de casa por 2-0. E aí eu fui dar uma olhada na escalação desse time reserva do Atlético, né? Reserva assim, com muitos desfalques, né? Que Guga e Guilherme Arana estão na seleção olímpica, o Alonso está na seleção do Paraguai, o Keno não jogou porque estava machucado, enfim, são vários e vários desfalques. Mas aí a escalação do Atlético para esse jogo da Copa do Brasil, viu, Lucas e Zé, era o seguinte: Everson no gol, os laterais foi o Mariano na direita e o Dodô na esquerda, a zaga com Hever e Igor Rabelo, meio campo com Alan, Tietê, Nacho e Johan, e o ataque com Eduardo Sacha e Hulk. Se você bota esse time desfalcado do Atlético para jogar o campeonato todo, ele ainda briga por uma Libertadores da América, acredito eu, né? É muita qualidade aí para um elenco. Mas com essa questão de muitos desfalques, o dever do Sport para o jogo vai com a responsabilidade maior, dizer, ainda assim é um time que não está 100%. A gente precisa, ao menos em casa, pontuar nesse jogo. Você olha com esses olhos para essa possível escalação do Atlético Mineiro? Não. Para esse Atlético, não. Porque as peças que entram no Atlético, elas são ali equivalentes. O lateral direito, que acabou de me fugir o nome dele, eu olhar aqui, me fugiu. O Maurício, né? Que entrou Mariano. Entrou e jogou bem. É claro, assim, você tem dois laterais muito bons. Por mais que o Guga seja um lateral mais inconstante,
do que o Arana. O Arana é um atleta realmente regular, mas o Mariano entrou bem. O Hever entrou, né, agora na zaga. E se você bota o Sacha vem sendo titular de vários times do Brasil. São Paulo, parece, entrou no radar do São Paulo agora para o brasileiro. Então, assim, são atletas que estão ali no nível muito bom. Então, é um Atlético, se você troca uma peça por outra, você pode perder uma característica diferente. Mas qualidade eu acho que não perde muito, não. Até porque o conjunto do Atlético está muito redondinho. Um time que está jogando junto faz tempo, né? E esse meio campo com o Johan e Nacho é perigosíssimo. Assim, e o Hulk está aí, já cada jogo que joga está mais adaptado ao futebol do Brasil, a velocidade do ataque do jogo do Brasil. Então, assim, não é pouca coisa não. Vem chumbo grosso. Pois é, o Hulk que é paraibano, né, nordestino. Eu encontrei uma vez o Hulk lá na Paraíba, tem até uma foto com ele, eu só não tenho essa foto das redes sociais porque eu tava imenso de gordo. Eu tenho vergonha de como eu estava, por isso que eu tirei lá das redes sociais, mas depois, acho que no pré-jogo com o Alessandro... Não, que é isso, Zé. Você tá no auge da forma física. Eu que estava um pouquinho acima. Mas a gente fazendo o programa aí, falando dos desfalques, Lucas, Alessandro mandou um para mim interessante aqui, ó. Hoje sai o resultado do teste do atacante Jonas Toró. O jogador está isolado desde o início da semana. Se der negativo, ele fica à disposição do Sport para domingo. Essa era uma das informações que o Alessandro me mandou agora de manhã. Mas voltando para o Atlético Mineiro, tem aqui, ó. O Johan com o entorse no tornozelo direito e Tietê com dores na coxa esquerda foram baixas do treino de ontem do Atlético Mineiro. A dupla está sendo entregue ao departamento de fisioterapia. Podem ser mais 2 desfalques aí. Como vira a responsabilidade do Sport para esse jogo com tantos desfalques do lado do Galo, Lucas? Bom, Bruno, acho que você foi muito feliz quando falou que esse time do Atlético, mesmo com os desfalques, se jogasse o Campeonato Brasileiro com essa escalação, pelo menos brigaria, no mínimo, por uma vaga na Libertadores. Eu concordo. É um time muito qualificado, que tem talentos individuais indiscutíveis. A gente acabou de citar aí, como o Zé falou, o Nacho Fernandes, o Hulk, o próprio Johan, que você acabou de trazer a notícia que talvez também não jogue. Até mesmo a zaga deles, composta com Hever e Igor Rabelo, jogadores que já provaram o seu valor no futebol nacional. Enfim, é um jogo muito difícil contra um time muito qualificado, e acho que mesmo com todos esses desfalques, o Atlético ainda tem mais qualidade técnica do que o Sport. O que não quer dizer também que não seja possível o Sport conseguir um bom resultado. Até porque, como eu falei no programa de ontem, por mais qualificado que seja esse elenco do Atlético, eles ainda não têm entregado, em termos de resultado, em termos de desempenho, tudo aquilo que eles podem, sob o comando do Cuca. O Cuca ainda não está conseguindo fazer um trabalho que extraia o melhor da qualidade técnica desse Atlético Mineiro. É um time que, se for bem encaixado, se for bem entrosado, sem dúvidas vai voar. Porém, com o Cuca a gente não vê isso acontecendo ainda. A gente vê uma certa irregularidade por parte do Atlético. Eles ganharam o Campeonato Mineiro com 2 empates em 0-0 contra o América, que está na Série A, dizer Série B, mas está na Série A, mas de qualquer forma, que é um time com menos investimento, e o América ainda foi prejudicado no jogo da volta, que teve um pênalti que não foi marcado. Ou seja, com base no investimento e na qualidade que o Atlético tem, a tendência era que eles atropelassem. Acabaram ganhando sofrido com 2 empates, perderam para o Fortaleza na estreia. O Fortaleza, que em tese, pelo menos, é um time que é um concorrente do Sport, por mais que tenha um trabalho também consolidado, que o treinador lá esteja fazendo um ótimo trabalho nesse começo, mas, querendo ou não, é um time que o Atlético também tinha a obrigação de passar por cima, por questão de qualidade de investimento, e perderam dentro de casa, e acho que justamente a maneira como eles perderam para o Fortaleza é um indicativo de como o Sport pode explorar para tentar sair com um bom resultado, com base nos contra-ataques. Os 2 gols que o Fortaleza fez no Atlético, da virada, que conseguiu esse resultado gigante no Mineirão, foi nessa maneira, aproveitando a exposição, subindo com velocidade e matando o jogo nos contra-ataques. Acho que o Sport jogando dessa maneira, conseguindo acertar essa questão dos contra-ataques, pode sim sair com resultado positivo, coisa que não tem sido feita nos últimos jogos. A gente viu, por exemplo, o Sport entrando nos 2 jogos contra o Náutico, tentando explorar os contra-ataques, não conseguindo de maneira alguma. Eu, particularmente, não nenhum contra-ataque que foi encaixado
nesses dois jogos, por causa da saída de bola do Sport, que estava muito engessada nessas duas partidas. Contra o Internacional, acabou sendo muito amassado no primeiro tempo, também não conseguiu explorar os contra-ataques, só conseguiu buscar o resultado no segundo tempo, quando o Internacional deu aquela tirada do pé, né? Tirou um pouco o pé do acelerador, o Sport não tinha nada a ver com isso, aproveitou e com merecimento buscou empate, mas precisa explorar um pouco mais esse quesito. Acho que vai ser mais necessário para esse jogo contra o Atlético Mineiro. E Lucas, ainda vou tocar nesse ponto, até para perguntar a opinião de vocês em relação à escalação, mas hoje que não é o Alessandro aqui apresentando, eu estou sentindo falta de uma coisa do torcedor rubro-negro, que é deixar o like. O Alessandro sempre pede o like, né, macho velho, como ele gosta de dizer. A gente tem muita gente nos acompanhando e pelo que eu tô vendo aqui, quase metade não deu o like. Então vamos ajudar aí, dar o like para você acompanhar de perto, né? Toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, chegando num plantão, deixa seu like, comenta aí, que isso tudo é muito importante, não só pra gente, né? A gente sabe que é mídia independente, então pra gente também é muito importante, mas para vocês também acompanharem os nossos plantões, deixa o like aí, seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E também para se tornar membro da Eu Pratico Sport TV, tem plano por apenas R$ 2,99. Você não viu ainda a programação só para os membros aqui da Eu Pratico Sport TV? Não sabe o que está perdendo, viu, meu amigo? Tem muito conteúdo interessante, então se torna membro aqui da Eu Pratico Sport TV e deixa seu like, tá? Eu pedi, o pessoal começou a deixar, então a gente agradece sempre, porque a torcida rubro-negra é que nos ajuda a fazer aqui o Bom Dia Rubro-Negro. E hoje, respondendo aí para alguns que pegaram o trem andando, o Alessandro Matias não está aqui apresentando porque ele está com a crise de garganta, não apresentou ontem, foi o nosso querido Elton, né, que apresentou, então hoje sou eu, para quem não me conhece, Bruno Noblat, tá? Muito prazer, minhas redes sociais também estão aí abaixo da tela, segue lá no Twitter e também no Instagram, tanto eu quanto o Lucas Araújo e também o Zé Henrique. E aí, aproveitando essa pauta do Atlético Mineiro, para a gente fechar, o Alessandro me mandou aqui, ó, o Atlético terá desfalques convocados pela seleção, esses já confirmados, né? Guilherme Arana e Guga, os laterais que estão na seleção olímpica, o Júnior Alonso, que está na seleção do Paraguai, o Alan Franco, que está na seleção do Equador, o Savarino, que está na seleção da Venezuela, e o Vargas na seleção chilena. Olha quantos jogadores aí convocados para as suas respectivas seleções, né? Isso mostra o quão de qualidade tem esse elenco do Atlético Mineiro.